Ó São Pedro, pedra forte. Olá, é uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui e poder falar um pouco com vocês sobre São Pedro. Junho comemoramos a festa deste santo chamado Pedro, então São Pedro. E vamos iniciar então falando também um pouco da sua vida pessoal, a sua missão, o seu papel dentro do plano da salvação. Pedro então nasceu em Betsaida, na cidade chamada Betsaida, região da Galileia, e vivia na cidade de Cafarnaum, também na Galileia. E em Cafarnaum, então, é que ele tem a sua vida, a sua profissão de pescador. Era casado, seu pai se chamava João, tinha um irmão chamado André, que também tornou-se apóstolo. E Mateus conta-nos que, quando São Pedro e seu irmão André estavam pescando, Jesus aparece e faz o convite aos dois: segui-me e eu vos fareis pescadores de homens. E os dois então largam redes, barco e seguem Jesus. E durante as andanças e pregações de Jesus, Pedro o acompanha constantemente. Pedro, se torna alguém presente na atividade de Jesus de maneira como que integral. E ele aparece ao lado de Jesus em vários momentos cruciais da pregação de Jesus. Ele também é o primeiro a reconhecer Jesus como Filho de Deus. Também a nossa intenção hoje aqui é falar um pouquinho sobre o primado de Pedro. E João, logo no início do seu evangelho, no seu primeiro encontro com Pedro, diz a Pedro, olha para Pedro e diz: Simão, filho de João, você de agora em diante se chamará Cefas, quer dizer pedra, rocha. E essa mudança no nome significa a missão que Pedro terá de hora adiante, daí por diante, que seria no fundo fortalecer, encorajar os irmãos na fé. E tentando mostrar um pouquinho esse primado de Pedro, a gente vai se utilizar de 3 passagens dos evangelhos de Lucas, Mateus e João. Em Lucas, no capítulo 22, Jesus ora, Jesus reza por Pedro para que ele não desfaleça na fé, não desanime na sua fé e possa confirmar e animar os irmãos na fé. Isso se dá num contexto lá da Santa Ceia, logo no término da Santa Ceia e antes de irem para o Monte das Oliveiras. Então Jesus reza, ora por Pedro para que ele se mantenha firme na fé. Em Mateus 16, lá no território de Cesareia de Filipe, quando Jesus e seus discípulos chegam nesse local, Jesus faz aquela pergunta aos apóstolos, aos discípulos, a respeito do que as pessoas estão falando a respeito dele. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os apóstolos falam, então, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, ou Jeremias, ou ainda um dos profetas. Jesus então pergunta ao grupo: e vocês o que dizem de mim? Pedro toma a palavra e fala: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus então fala a Pedro: feliz és tu, Pedro, porque não foi nem a carne, nem o sangue que revelaram isso a você, mas foi meu Pai que estás no céu que te revelou isso.
Aí Pedro, aliás, Jesus fala a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus também. Um outro texto, uma outra passagem que mostra, que ilustra um pouco também esse primado de Pedro, está em João 21, e é naquele momento em já que Cristo havia ressuscitado, quando ele aparece lá no lago de Tiberíades, depois de Jesus comer com os apóstolos. Ele chega junto de Pedro e pergunta: Simão, tu me amas mais do que a estes? Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Por mais duas vezes Jesus faz essa pergunta a Pedro. E no final Jesus pergunta, então uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica triste, porque já a terceira vez Jesus havia feito essa pergunta para ele, e ele responde assim: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus então também repete: apacenta as minhas ovelhas. Então, diante dessa situação, Pedro fica chateado, triste, porque dá a impressão que Jesus ainda duvida da capacidade de Pedro, de amá-lo de forma incondicional. E esses textos mostram então que o primado de Pedro deve ser exercido na ordem da fé, e é ela, a fé, que o torna chefe da igreja futura e o torna também líder já dos irmãos, dos apóstolos, dos demais apóstolos. Então, como pastor universal da igreja, Pedro vai exercer seu ministério, seu serviço, ensinando, formando, pregando e exortando os fiéis no caminho do reino dos céus. Então, um pouco aí que mostrem para nós esse primado de Pedro na vida dos apóstolos e na vida da igreja. E um outro aspecto também, Pedro, nós sabemos que Pedro era uma pessoa com atitudes impulsivas. Sua relação com o Mestre, com Jesus, nem sempre foi fácil, um mar de rosas, nem sempre foi pacífica e de concordância. Em várias situações, Pedro recebeu críticas e desaprovações da parte de Jesus. E para ilustrar um pouco essa relação de Pedro com Jesus, a gente pode citar aqui no lava-pés, quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, e Pedro, no momento, recusa, e depois acaba aceitando. A gente vê lá no Evangelho que continua, e Pedro parece que não contente apenas em lavar os pés, quer lavar as mãos e a cabeça também. E Cristo o repreende também, E também um outro momento que mostra essa relação entre os dois, quando Pedro, no Monte das Oliveiras, corta a orelha de Malco. Um outro episódio, quando Pedro tenta evitar que Jesus vá a Jerusalém, isto é, que Jesus siga realizando a vontade de Deus para que o seu projeto se torne realidade e possível. E uma outra passagem assim também é quando Jesus é preso, aquelas 3 negativas de Pedro, de que não tinha nada a ver com Jesus, e Jesus ainda antecipa a Pedro, Se você, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Então essa relação de Pedro com Jesus, nem sempre foi pacífica e de concordância. E a gente poderia se perguntar também por que então Jesus escolhe Pedro como líder dos apóstolos, chefe da igreja. Não havia outro melhor?
Talvez, mas Cristo, ele investe na pessoa. E Pedro vai tomar consciência disso só depois da vinda do Espírito Santo. Então aí ele assume de maneira incondicional, né, sua adesão pela pessoa de Jesus e seu evangelho, a sua boa nova. Pedro, né, de uma vida depois da morte de Jesus, voltada à pregação, aos ensinamentos. E em Roma, sabemos então que ele preso, é morto em Roma no ano de 64, numa das perseguições do imperador Nero. E algo interessante que Pedro exorta, ou pede, que ele seja crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus havia sido crucificado na cruz. Gostaria também de colocar aqui um pouquinho as chaves e o livro que normalmente a gente vê Pedro segurando. As chaves, uma delas faz referência ao poder que se estende ao reino dos céus. Meta que ainda nós não atingimos, mas que almejamos e tentamos alcançar. Então, relacionada ao reino dos céus. A outra simboliza a autoridade que ele, Pedro, tem sobre a igreja. E o livro está associado, simboliza toda a catequese, evangelização e formação dados por ele, Pedro, e seus sucessores. Ali, né, estão os ensinamentos, a doutrina. E Pedro, então, né, a gente vê nos escritos que ele tem escrito 2 cartas e ele fez inúmeras pregações, né, na sua vida, e que algumas estão registradas no livro dos Atos dos Apóstolos. E finalizando um pouquinho, então, a gente poderia falar aqui. Jesus investiu em Pedro, sabendo de todas as suas fragilidades e fraquezas. Fraquezas, aliás, e fragilidades, são realidades nossas, de criaturas. E essas realidades, então, de fragilidade e fraqueza em Pedro, são superadas com a vinda do Espírito Santo. E a partir de então, Pedro assume a causa de Cristo na sua vida real, na sua vida concreta. E é esse Espírito, então, que dá força, vai dar ânimo e coragem a Pedro para ele anunciar e testemunhar as coisas que tinha aprendido, que tinha ouvido de Jesus. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor.